Olá, virginianos, vocês estão bem? Espero que sim. Vamos lá para a sua leitura energética, saber quais serão as energias predominantes e disponíveis para vocês nos próximos 3 meses, tá? Abril, maio e junho. Quem quiser fazer leituras comigo, informações estão aqui abaixo, onde fica a descrição do vídeo. E se você quiser fazer uma leitura igual a essa, só que voltada especificamente para a sua energia, informações aqui abaixo, só procurar por leitura energética, tá? Vamos lá, signo de Virgem, leitura para os virginianos. Harmonia, essa carta é muito bonita, né? Harmonia entre a mente e o coração. Harmonia em família, harmonia nos relacionamentos. Signo de Virgem. Valete de paus. A numeração aqui, né, é um 10 e um valete. Então, final de uma etapa, começo de uma nova. Vem aqui com o entusiasmo, vem aqui com boas notícias, energia criativa também, tá? Vamos lá, vamos ver o que vem nessa leitura. Intensidade, viagem, o Criador, o sofrimento, cuidado aqui com a ansiedade. A energia é muito intensa, né? Eu acho que eu fiz uma leitura para vocês há pouco tempo no canal, daquelas leituras menores, que falava assim de intensidade, alguma coisa nesse sentido. E tá aqui, né? Valete de paus, cavaleiro de paus, rei de paus, 8 de paus. Um 9 de espadas, um 9 de espadas e um as de espadas. Juntos eles formam um 10 de espadas, que é uma finalização também, né, no sentido de finalização de uma etapa, começo de uma nova, mas sendo uma carta de espadas, ele também fala da mudança na forma de pensar. Aqui tem um sofrimento mental, tormento, pensar demais, ansiedade, e a próxima carta é um Buda, né? É um Buda, um novo nível de consciência, uma nova forma de pensar, tá? Além de significar novos inícios, né? Assim como o valete de paus que está aqui. A gente vê, né? Porque eu falei que eu fiz uma leitura para vocês há pouco tempo que falava de alguma coisa de intensidade. A gente vê um amadurecimento dessa energia do fogo também, né? O valete, o cavaleiro, o rei, tá? É um amadurecimento até mesmo no sentido de domar esse fogo, né? Porque se o fogo ficar descontrolado, ele pode queimar tudo, arrasar tudo e ser um fogo de palha, né? Mas se ele for controlado, se ele for moderado, ele pode ser duradouro, né? Então nós temos aqui a energia do Criador, que é o Rei de Paus, energia da viagem, cuidado então só com a pressa, tá? Isso é um 8 de paus, né? Junto com o 9 de espadas, às vezes fala de ansiedade, pressa, tá? As energias aqui são ótimas, mas cuidado com essa pressa, né? Cuidado com a ansiedade. Esvazia a sua mente, silencia a sua mente, tá? Existe bastante entusiasmo aqui, né? O mago, 7 de espadas, 2 de espadas. Então aqui, o 9 de espadas que apareceu aqui como sofrimento, ele foi desmembrado em um 7 e um 2 de espadas. É a desconstrução do 9 de espadas, tá? De toda forma, ainda são energias mentais que precisam ser trabalhadas, né? A desconfiança, a dúvida, a falta de fé, tá? Então, é o Criador, é uma energia do naipe de fogo, do espírito, né? Então, pede aqui um pouco de fé, tá? 6 de ouros,
fala do dar e do receber, 2 vezes o as de espadas aqui, ver a verdade, não se iludir, mas a ilusão aqui ela é mental. As criações mentais que às vezes falam demais, né, dentro da nossa cabeça, e nem sempre esses pensamentos são os mais positivos, né? Essa parte da leitura começa com o mago, arcano maior número 1 do tarô, fecha com o as. Então, ainda estamos aqui numa energia bastante inicial. O 2 dá sequência ao as, né? Aqui também ele foi desmembrado, ó. O 2 de espadas virou um as de espadas, outro as de espadas. Um outro nível de consciência, mais elevado, mais expandido, mais conectado aqui ao silêncio mental, tá? Aparece aqui pela primeira vez uma carta do naipe de ouros que fala daquilo que está se concretizando. E o que está se concretizando é equilíbrio, tem a balança do equilíbrio, e essa carta fala muito do equilíbrio entre o dar e o receber nas relações, sejam relações profissionais, negociais, amorosas, familiares, enfim, tá? Aqui, né, o primeiro arcano maior da leitura fala que você manifestou isso, né? Você manifestou uma situação na sua vida que trouxe vida, que trouxe intensidade, que trouxe fogo, que trouxe entusiasmo, criatividade, né? Então é um mérito seu. E o mago também, quando vem numa leitura, fala que você está pronto para esse novo início. Não é à toa que você manifestou, né? Manifestou um sonho, ou está manifestando, né? Lembrando que é uma leitura geral. 7 de copas, 4 de ouros, 10 de paus, novamente o 9 de espadas e o 4 de copas. Aqui tem a ver quando a gente fica assim apegado a uma situação, colocando peso demais numa situação que não precisa ser pesada, né? O peso pode ser o peso do apego, o peso do controle, o peso do excesso de expectativas, tá? Muito fogo, né? Eu costumo falar que o bom do 10 de paus, assim como o 10 de espadas, é que ele traz em si o próprio as de espadas e no caso aqui o as de paus. O as de paus fala desse novo início, fala de criatividade, entusiasmo, intensidade, mas também fala da conexão com a fonte. A unidade, né? Unidade, sou um com o todo, ao invés da dualidade, a separação. Então, cuidado com os excessos, tá? Excesso de expectativa, excesso de pensamentos, ansiedade, apego, excesso no sentido de tentar controlar uma situação, né? A leitura termina com o 4 de copas. E é interessante, né? Porque a leitura começa com uma carta que se chama intensidade. E o 4 de copas, se você olhar a imagem, ele pode dar uma sensação de tédio. O personagem está ali sentado, de braços cruzados, parece que está meio entediado. O que isso quer dizer nessa leitura? Será que o tédio aqui tem a ver com as coisas não acontecerem no tempo que você imagina? Ou tem a ver com sentimentos? Ou é simplesmente um... Me veio a palavra aqui emburrado, como se a pessoa tivesse emburrada. Não há motivo aqui, né? Então, por exemplo, alguma coisinha mínima, sai do script e aí você fica emburrado. Perceba se isso é a energia da outra pessoa, se estivermos falando aqui de algum tipo de relação, né? Me deu muito essa sensação de que o mínimo assim que acontece e que não era o que a pessoa esperava, a pessoa já fica emburrada.
Aqui, né, a leitura termina com cartas que falam de uma nova fase dentro dessa situação, e é uma nova fase baseada na verdade, não na ilusão, não no excesso de expectativas, mas ainda assim é uma nova fase positiva, tá? Intensidade, o mago 7 de copas, você manifestou uma situação muito intensa, que trouxe essa energia de paixão, de fogo, de entusiasmo, algo que era um desejo seu, tá? A gente continua aqui na energia da intensidade com o 8 de paus, um pouco de desconfiança e apego e necessidade de controle. Então aqui já começa essa questão de você soltar um pouco, né? Soltar um pouco, não querer controlar. O Criador, 2 de espadas, 10 de paus. Aqui vem essa questão de fé e maturidade, né? Dentro do elemento fogo, que fala do entusiasmo, da paixão, mas também do espírito. Maturidade. Está se finalizando um ciclo dentro dessa situação e começando uma nova fase onde você não consegue enxergar as coisas com clareza, dúvidas, né? Então tenha um pouco de fé, né? Confie um pouco mais em você, confie um pouco mais no universo, em Deus, confie um pouco mais na outra pessoa, enfim. O sofrimento aqui, ele é mental, mas ele é desnecessário. Tem a ver com esse controle, com esse apego, tá? O 6 de ouros fala do equilíbrio entre o dar e o receber. Algo se manifestando, se materializando de uma forma mais concreta. É a única... Aliás, tem o 4 aqui também, né? Eu ia falar que era a única carta de ouros. Mas enfim, são as duas únicas cartas de ouros dessa leitura. E o naipe de ouros tem a ver com algo que está se concretizando. Então, a princípio, estava tudo muito no naipe de espadas e no naipe de paus. Fogo e ar. Um alimenta o outro. Tem lá os seus aspectos positivos, né? Mas, enfim. Entre o 4 e o 6 fica o 5 de ouros, que é uma crença na escassez. É uma crença, é uma ilusão mental, tá? Escassez, falta, perda, né? Medo da perda. A leitura então termina com esse ver a verdade de uma situação e aí você escolhe, né? Se você fica emborrado ou se você mantém o entusiasmo. Ver a verdade, um novo início, uma nova fase dentro dessa situação onde você enxerga a verdade, tá? E não quer dizer que seja uma coisa ruim, entediante ou que te deixa chateado. Porque o fundo da leitura fala de um final de um ciclo e o começo de um novo, ó, o as de paus aqui, com entusiasmo, né? Com o mesmo entusiasmo que a gente viu aqui no início da leitura. Tá? Uma nova fase dentro da mesma situação que pode ser muito positiva, muito alegre, muito, enfim, que tem esse fogo do entusiasmo e da paixão. Tá? O 7 de copas cruza com o as de espadas, então retirar os excessos, né? Essa carta às vezes fala de ilusões, ver a verdade, uma nova fase. Aqui a intensidade com a chateação e o tédio, mas é uma escolha, né? A carta central da sua leitura fala de escolha. É uma carta de dúvida, uma carta de decisão, tomar uma decisão, fazer uma escolha, tá? 4 de ouros com 9 de espadas, que tá aqui também, é o excesso de controle, dependendo da situação, poderia falar até de ciúmes, então cuidado, e ciúme tem a ver com a questão da posse, né? 8 de paus com 9 de espadas remete a essa questão da ansiedade, da pressa, né? Agora, o 8 de paus aqui tem uma pegada mais espiritual, a sua jornada espiritual, então conecte-se, né, com o seu eu superior.
Silencie a sua mente. O Criador, 10 de paus, muito fogo, muito entusiasmo, mas é necessário um pouco, nem que seja um pouco de moderação, tá? Tirar o peso das situações, né? Agir com maturidade, distribuir a energia, né? Esse fogo com sabedoria. Signo de Virgem. Conexão, posicionamento. Posicionar, então alguém precisa se posicionar, sair de cima do muro. Inclusive nessa questão do equilíbrio, né? Essa carta fala da conexão com o espírito e da conexão com a terra. E o equilíbrio está aqui no centro, né? Pegou aqui o plexo solar, tá? Olha o plexo solar aqui. Eu vou ler a carta da conexão para vocês. Todos nós, seres humanos, somos ao mesmo tempo terrenos e divinos. Um de nossos maiores desafios é conciliar essa natureza dual. Quando unimos esses dois aspectos do nosso ser, a conexão se estabelece assim na Terra como no céu. Lembrando que a energia central da sua leitura é um 2, energia dual, mas a leitura termina com o 1, né? Isso quer dizer que você precisa aceitar a sua natureza terrena, precisa aceitar que possui um corpo físico, que vive no mundo material, tantas vezes imperfeito, e que convive com seres humanos tão humanos e imperfeitos quanto você. Precisa aceitar que você, tanto quanto as outras pessoas, possui sentimentos que preferiria não ter. Sentimentos como raiva, ciúme, inveja, ódio, medo, mágoa. Por outro lado, você precisa perceber que não importa o quanto seus sentimentos terrenos sejam sombrios, você possui uma essência divina, capaz de manifestar a sua luz em cada gesto, em cada fração de pensamento, capaz de sentimentos belos e elevados como o amor, a generosidade, a coragem e a verdade. Assim como ocorre com a energia elétrica, quando a nossa sombra, negativo, e a nossa luz, positivo, se encontram, uma luz se acende, a conexão acontece. Se a conexão se apresentou a você hoje, você está sendo chamado a integrar esses dois aspectos do seu ser. Talvez você tenha estado focado demais num deles, negligenciando ou negando o outro. Você está sendo convidado a reconhecer a existência das polaridades em você e a integrá-las por meio da consciência e da aceitação. As polaridades, o 2, a consciência, que é o as, né, de espadas. Então, integrá-las por meio da consciência e da aceitação. Aceitar, tá? Aceite, você é capaz tanto de odiar quanto de amar, tanto de agredir quanto de curar, de temer e de enfrentar. Isso não torna você menos divino. Aceite e integre essas forças aparentemente opostas e uma luz se acenderá bem no centro do seu ser, conectando você com o verdadeiro caminho de sua alma. Aqui para alguns essa energia do fogo ela é espiritual mesmo, né? Pode ser, por exemplo, você teve um despertar espiritual, isso trouxe entusiasmo, né? E aí faça a leitura aqui de acordo com o que você está vivendo, tá? É isso, virginianos, terminamos a sua leitura, espero que vocês tenham gostado, espero que a leitura possa te ajudar de alguma forma. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha, tudo isso me ajuda bastante, então eu conto com vocês, tá? Muito obrigada a todos, namastê.